Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alessandro Góes, do canal Matemática Góes, e na aula de hoje nós teremos a nossa segunda aula sobre função quadrática. A primeira aula, o link está aí na descrição do vídeo, a gente falou sobre definição e sobre imagem de uma função dada em um determinado ponto, e na aula de hoje nós vamos falar sobre os coeficientes de uma função quadrática, o que é que define o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C, e também sobre o vértice de uma função quadrática. Lembrando que essa é a segunda de 3 aulas, o link para as outras aulas está aí na descrição do vídeo. Vamos lá? Falando então sobre os coeficientes de uma função quadrática, os valores dos coeficientes e também o vértice, que é o assunto dessa aula de hoje, vão nos ajudar muito a futuramente montar aí o que a gente chama de gráfico da função quadrática. Uma função quadrática, então, é toda função que tem essa cara, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. E o gráfico de uma função quadrática nada mais é do que uma parábola. Os coeficientes, porém, que são os valores de A, o valor de B e o valor de C, eles vão definir qual é o formato que essa parábola aí vai tomar. Sendo assim, então, os coeficientes de uma função quadrática vão definir exatamente o quê? Lembrando que eu tenho 3 coeficientes, o valor de A, o valor de B e o valor de C, e A não pode ser zero, porque se isso acontecer, essa primeira parte aqui, A vezes x ao quadrado, vai sumir. E com isso a gente não terá aí uma função quadrática, e sim do primeiro grau. Inicialmente, então, falando do coeficiente A. Como ele não pode ser zero, e ele é um número real, a gente tem que o coeficiente pode ser positivo ou negativo. Toda vez que o nosso coeficiente A for positivo, a nossa parábola vai ter essa concavidade, essa abertura da parábola vai ser voltada para cima. E toda vez que o coeficiente A for negativo, a gente vai ter o contrário, ou seja, a concavidade será voltada para baixo. Outro ponto importante também sobre o valor do coeficiente A é o seguinte: toda vez que eu aumento o valor desse coeficiente A, a minha parábola fica cada vez mais fechada. Então, olha aqui, por exemplo, essa parábola aqui, que está verdinha aqui, eu tenho y igual a 1 vezes x ao quadrado. Porém, se eu vou aumentando o valor de A igual a 2, o valor de A igual a 5, o valor de A igual a 10, essa parábola vai cada vez ficando mais fechada. Então, eu vou fechando isso. Se eu, porém, tenho o valor de A positivo, por isso que ele é voltado para cima, menor do que 1, olha lá, meio, 1/10, 1/100, a minha parábola vai ficando cada vez mais aberta. Da mesma maneira, quando o valor de A for negativo, nesse meu caso aqui da parábola verde, eu tenho A igual a menos 1, e quanto mais eu vou diminuindo aqui, nesse caso, o valor do coeficiente A, eu vou ter parábola cada vez mais fechada aqui. E quando eu vou ficando próximo de zero aqui, eu vou cada vez abrindo mais a minha parábola. Valor de A, então, aí positivo. Esse valor de A sendo positivo, sendo pequeno ou bem maior. Valor de A sendo negativo, com esse valor sendo pequeno e bem maior. Tá ok? Então, pessoal, o valor de A vai definir a abertura da parábola e se a parábola tem a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Vamos ver o que define o coeficiente B. O que é que vai definir o coeficiente B? O coeficiente B de uma função quadrática vai definir se a parábola que ela vai gerar vai interceptar, ou seja, você vai cortar o eixo y, que é o eixo das ordenadas, no ramo crescente ou no ramo decrescente da parábola. Como o coeficiente B é um número real, quando o valor de B for positivo, nós teremos que o eixo y vai cortar a parábola no ramo crescente da parábola. Agora vamos lá, o que é isso? Eu tenho aqui a parábola, ela está decrescendo, decrescendo, decrescendo. Parou aqui. Daqui em diante ela passa a crescer. Então, quando a parábola está voltada para cima, esse é o ramo crescente da parábola. Nesse segundo exemplo, porém, o que acontece? Apesar do meu A ser negativo, e eu posso afirmar isso porque a parábola tem a concavidade voltada para baixo, o meu B será positivo. Por que isso? Porque quando a parábola está voltada para baixo, aqui ela está crescendo, 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 parou aqui no vértice e ela decresce, decresce, decresce. Então, esse é o chamado ramo crescente da parábola. Então, nesse caso, eu tenho A negativo e
B positivo. Tá aí, então, ramo crescente, ramo crescente. Quando, porém, o seu B for negativo, o eixo Y vai cortar aqui a nossa parábola no ramo decrescente. Então, olha lá, ramo decrescente, a parábola está decrescendo. E aqui, ramo decrescente, a parábola está decrescendo. E, finalmente, quando o valor de B for igual a zero, o eixo Y vai cortar a parábola exatamente no meio. Então, aqui é o ramo crescente e aqui é o ramo decrescente. Como eu tenho B igual a zero, ela corta bem no meio. Aqui é o ramo crescente e aqui decrescente. Como eu tenho B igual a zero, ela corta exatamente no meio. Vamos ver alguns exemplos aí? Olha, o meu B aqui é menos 2. Eu já sei uma coisa então. A positivo, parábola voltada para cima. Como o B é negativo, o eixo Y vai cortar aqui no ramo decrescente. Nesse segundo exemplo, o A é negativo, então a parábola vai ter esse formato. Como o meu B aqui é positivo, o eixo Y cortará no ramo crescente. E finalmente, no H, o seu A, o valor de A é positivo, a parábola tem essa cara aqui, e o seu B vale 1, vai cortar no ramo crescente, então o eixo Y vai estar assim. Nesses outros exemplos, o seu A é negativo, o seu valor de A é negativo, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Como o valor de B vale 0, porque ela é 0 vezes x mais 0 aqui, nós teremos que o eixo Y vai cortar a parábola bem no meio. Nesse outro caso, nós temos o valor de A igual a 1, parábola voltada para cima, e B igual a 3, corta aqui no ramo crescente. E, finalmente, parábola voltada para baixo, já que o valor de A é menos 4, e o eixo Y corta a parábola bem no meio, já que o valor de B aqui vale 0. O coeficiente C define exatamente o ponto onde a parábola corta o eixo Y. Então agora nós podemos juntar as três informações que a gente tem sobre o coeficiente. Nesse primeiro exemplo, 3x ao quadrado, automaticamente então a parábola é voltada para cima. B vale menos 2, então o eixo corta aqui no ramo decrescente. E C igual a menos 7, então aqui eu tenho exatamente menos 7. Você já tem aqui informações quase que suficientes para montar o seu gráfico. Nesse segundo exemplo, menos x ao quadrado. A parábola tem concavidade voltada para baixo. B igual a 5. O eixo corta no ramo crescente. C igual a 4. Então, aqui eu tenho exatamente o valor de y igual a 4. Nesse terceiro exemplo, h igual x ao quadrado mais x mais 9. A igual a 1. Então, a parábola é voltada para cima. B também vale 1. Então, eu tenho aqui, cortando o eixo no ramo crescente, C igual a menos 9. Então, esse valor aqui é menos 9. Definidos, então, o que determina o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C, vamos verificar agora que é o vértice de uma parábola. O vértice de uma parábola, então, vai corresponder ao seu ponto mais alto ou ao seu ponto mais baixo, dependendo, é claro, aí da concavidade da função. O que vai acontecer, então? Quando a gente tiver o valor de A positivo, que a parábola tiver a concavidade voltada para cima, o que vai acontecer é que a gente vai ter valor mínimo. Ela vai decaindo, decaindo, chega ao fundo aqui e volta. Esse pontinho aqui, que é o valor mínimo, a gente vai chamar de vértice da parábola. Porém, quando a concavidade da parábola for voltada para baixo, e lembrando, quem define isso é o seu valor A, a gente vai subindo, 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 para aqui no máximo e desce. Isso significa, então, que esse ponto mais alto é o seu vértice. Como o vértice é um ponto, o x do vértice é o valor de menos b dividido por 2a, e o y do vértice é o valor de menos delta, que é o determinante, dividido por 4a. Vamos ver um exemplo, então? Dada essa função x ao quadrado menos 3x menos 4, quais as coordenadas do vértice? Dado isso, então, a gente tem que o valor do vértice dessa função x ao quadrado menos 3x menos 4, né, o delta, nesse caso, a gente já viu isso lá na primeira aula, o delta dá 25, e o seu valor de x vértice vai ser menos b sobre 2a, ou seja, vai ser menos 3 sobre 2 vezes 1, e o valor do seu y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Nós teremos, então, aqui, menos com menos aqui mais, ó, 3 sobre 2, eu vou ter mais 1,5 no x, menos 6,25 no y. Como é que isso vai
ficar aqui no gráfico? Para x igual a 1,5, eu tenho y igual a menos 6,25. Então, aproximadamente nesse pontinho vermelho aí. Vamos juntar as outras coisas que a gente viu? A igual a 1, parábola voltada para cima. B igual a menos 3, corta no ramo decrescente. C igual a menos 4. Então, a sua parábola, então, vai ter basicamente essa cara aqui. Por quê? Ela corta aqui no x igual a menos 4, ramo decrescente, voltada para cima, e o vértice que a gente acabou de calcular. Olha um segundo exemplo. Dada essa função x² menos 6x mais 9, quais as coordenadas do vértice? Utilizando a igual a 1, b igual a menos 6 e c igual a 9, ao calcular o delta, nós obtemos 0. E nesse caso, então, as coordenadas do vértice serão para x, 6 dividido por 2, que vai dar 3, e para y, 0, opa, um errinho aqui, 0 dividido por 4, que vai dar 0. As coordenadas, então, do vértice são x3, y0. Como é então que isso vai ficar aqui para a gente no gráfico? Utilizando todas as informações que a gente já pegou então. O A é positivo, automaticamente a minha parábola é voltada para cima. O meu B é negativo, menos 6. Então, ela vai cortar o eixo y aqui no ramo decrescente. E finalmente, o C é igual a 9. Aqui, exatamente no 9, a parábola vai passar por aqui. Como o vértice é 3 no x, 0 no y, então a parábola vai ter mais ou menos essa cara aí. Um terceiro e último caso, dada a função x² mais 5x mais 7, quais as coordenadas do vértice? Nesse caso, A vale 1, B igual a 5, C igual a 7. Quando a gente calcular o delta, o valor de delta dá negativo. Aí, só um detalhe. Não é porque o valor do delta deu negativo que eu não consigo desenhar o gráfico. O valor do delta dar negativo significa que não existem raízes, e a gente vai ver o assunto raiz na próxima aula, para essa função. Então a gente vai ter menos 5 sobre 2 e 3 sobre 4, ou seja, menos 2,5, 0,75. O que isso significa graficamente? Significa que para x igual a menos 2,5, o y vai dar 0,75. Esse aqui é aproximadamente o meu ponto. Olha, o C vale 7, então eu tenho que o gráfico será cortado aqui. Parábola voltada para cima. O B igual a 5, então ele corta o eixo y no ramo crescente e a parábola vai ter essa cara aqui. Tá aí, então, 3 exemplos com vértice calculados e montados aí. Espero que vocês tenham, então, aproveitado essa segunda aula. Nessa segunda aula, nós vimos que os coeficientes A, B e C definem muita coisa sobre a sua parábola. Então, para isso, você tem que tomar cuidado ao selecionar e verificar o que é que cada um deles vai nos mostrar no gráfico. E também vimos sobre vértice da parábola. Não esqueça aí de assistir a primeira aula e a terceira aula também sobre esse assunto, função quadrática. Deixa aí o seu like para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.